Olá, eu sou a Marina, consultora de imigração. Estou aqui mais uma vez com a Beatriz Dias, que também é consultora de imigração, meu braço direito aí palpa toda a obra. E hoje a gente está aqui para falar de um tópico que é super relevante, super importante. Há algum tempo atrás, a Beatriz e eu fizemos uma live no Instagram, né, sobre esse tópico de permissões de trabalho, LMIA, visto de trabalho, prolongação, oferta de trabalho, enfim. E aqui, então, a gente está vindo para mais, um pouco assim, mais formalizado, né? Mais estilo aula, para a gente poder falar desse tópico. Bia, quer falar alguma coisa? Eu acho que a apresentação é isso, né? Meu nome é Beatriz, também sou consultora de imigração, né? Eu e a Marina estamos juntos aí nessa labuta, nessa aventura que é lidar com a imigração todo dia e vamos que vamos, né? O Vamos samba realmente, da imigração. né? As peripécias da imigração. E Exatamente. eu sinto que hoje falar de visto de trabalho, principalmente LMIA, está um tópico muito relevante, porque do tempo que eu venho trabalhando como consultora, eu acho que 2024 e 2025, apesar da gente estar ainda no meio de 2025, eu nunca fiz tanto LMIA. Verdade. É muito interessante ver como o tipo de trabalho, né, tipo de aplicação, de processo que você faz vai Uhum. mudando ao longo do tempo, conforme a política do país. E eu acho que Bem, hoje. bem colocado isso, porque tem razão. Em 2017, 2018, né, quando a gente começou, eu fazia só residência permanente. A gente Por fazia quê? muito express porque dava para as pessoas virem já Exatamente. direto do país delas, né? Sim. Então, Era assim, uma pontuação hoje alcançável, né? a gente quase não falava de Provincial Nominee. Não. Provincial Nominee não era nem competitivo, nem tinha competição. O Ontário, ele ficava aberto a qualquer hora do ano. Ele era no papel, você pegava, preenchia os formulários, Sim, botava no era um correio. chumaço de papel dessa grossura aqui que mandava pelo correio. Exatamente. E o sistema vai mudando, né? O sistema de imigração, ele é fluido. É uma boa remarca essa que você fez, porque É, realmente, sim, o sistema de imigração, ele é um contexto, né? sim. Ele é um sistema orgânico. E cada coisinha afeta a outra coisinha, né? Então, assim, realmente, é um supply and demand, né? É um Isso. supply and E eu acho que tem muito a ver com o cenário político hoje, né, do Canadá, e não só do Canadá, dos Estados Unidos demand. também, porque os dois estão ali juntos, a gente sabe que está tendo Uhum, muita, né, estão ali, são amigos, não são amigos, sou uhum, BFF, não sou mais BFF, então eles estão assim, uhum, então acho que isso reflete muito no que a gente está vendo no dia a dia da nossa prática, né? Você está uhum, falando de processo provincial, quando eu comecei a fazer, era super rápido, era fácil uhum. até, né? Hoje a gente vê que os processos provinciais estão demorados, eles estão fechados, alguns estão fechados. Ontário não teve, né, Marina? A gente Não está em teve até maio agora. e não vi sorteio de Ontário ainda. Não Isso, teve, acho que teve uma chamada para aquele pessoal do programa especial lá, e isso foi isso, não teve é mais nada. A muito, BC chamou semana passada, chamou 97 candidatos. muito É, pouco do que a gente viu nos últimos anos. tem algumas províncias que ainda estão aí, Manitoba ainda continua rolando, tal, Nova Scotia continua rolando, Alberta continua rolando, Mas mas não eram é programas que demorado, já viu? eram mais restritos, É. tipo assim, menos competitivos, né? Então, é isso. Então, Então, bora. e aí vem nesse cenário aí, que eu acho que acaba sendo a única opção de muitas pessoas que estão no Canadá. Então, acho que Sim. realmente é um assunto super relevante do que a gente está vivendo. Então, bora falar de visto de trabalho. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui que eu gosto sempre de falar, que eu acho que é bem importante, é a diferença entre visto e a permissão de trabalho. Eu sempre começo esses tópicos fazendo essa diferença, porque as pessoas precisam entender que o visto é uma coisa e a permissão de trabalho é outra coisa, né? Sim. E isso é importante porque às vezes as pessoas que fazem os processos sozinhas, que podem fazer tranquilamente sozinhas, às vezes fazem o processo errado. Tipo assim, tá querendo uma permissão de trabalho e pede um visto, tá querendo um visto, pede uma permissão. Então é importante você saber a diferença. O visto é aquela etiqueta colada no passaporte. E ele te permite viajar até o país para onde você está indo. Sim. A permissão, que seria o Work Permit, Study Permit, Visitor Rec, nananã, é o teu status, é ele que vai te dizer o quando você pode ficar no país.
né? O teu status. Então, se você não está no Canadá, você vai vir para o Canadá com um visto. Se você já está, no momento que você se apresenta, você entra e você vai ter a tua permissão de trabalho emitida no aeroporto, e aquele documento é o documento mais importante da tua vida na tua temporada no Canadá, certo? Sim. E só fazendo um adendo, e a permissão, uma vez que você está no Canadá, a permissão te permite trocar o status, né? Então, você tem um status, uma permissão de trabalho, você troca para estudante, ou vice-versa, tem mais algumas detalhes, se você é cônjuge de alguém que já tem uma permissão de trabalho, dependendo da situação, então, te dá essa permissão também. Não necessariamente você troca o visto, você precisa de um visto novo, mas você pode fazer essa troca com a sua permissão, né? É uma que a gente chama Inside Canada, né? Uma permissão, uma troca de status dentro do Canadá. Exatamente. Então, os tipos de permissão de trabalho, é importante a gente entender que existem 2 grandes tipos, né? Então, existe a permissão de trabalho aberta e a permissão de trabalho fechada. Deixa você explicar, Bia. Aberta, acho que os próprios nomes são bem fáceis de entender, é bem isso. Então, aberta quer dizer que você não tem restrição de empregador, você pode trabalhar com qualquer empregador, em qualquer área, não tem restrição de área, não tem restrição de carga horária. Então, você quer trabalhar 40 horas, 50 horas, 20 horas, é você que manda. E a fechada, como diz, ela realmente você tem obrigatoriedades com aquele empregador, com aquele cargo, aquela área de trabalho, normalmente carga horária, normalmente salário, então tudo vem embutido dentro dessa permissão de trabalho fechado, o Closed Work Permit, né? É importante as pessoas saberem que, assim, porque às vezes muita gente fala assim, eu quero ir para o Canadá trabalhar, eu quero tirar uma permissão de trabalho para ir trabalhar no Canadá. No Canadá não é possível você simplesmente tirar um visto de trabalho, pedir um visto de trabalho como você pediria um visto de turismo, por exemplo, né? A permissão de trabalho, o visto de trabalho, ele tem uma razão de ser. Ele precisa existir, ele precisa ter mérito para ele existir. Então, apenas em algumas situações é que você vai ter direito a uma permissão de trabalho aberta, que depois a gente vai falar delas. A grande maioria das pessoas vai vir com uma permissão de trabalho fechada, através de um processo que é originado pelo empregador, ou seja, a demanda ela começa pelo empregador, para que a pessoa, então, venha poder trabalhar, né? Sim. E aí, então, a gente faz a distinção entre aí os exemplos, né, de permissão de trabalho fechada. Então, elas podem acontecer através da LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, que é o que a Bia começou falando. Esse ano foi o ano que eu mais fiz LMIA. Ou as isenções de LMIA, né? Então, existem... Quer dizer que ainda assim precisa de um trabalho, de um empregador querendo... Sim, não, né? Existem algumas isenções que são as permissões abertas e tem outras isenções que são as fechadas. Mas LMIA sempre vai ser permissão de trabalho fechado. Sim. Sempre, 100% do tempo. Não existe LMIA com permissão de trabalho aberta. Então, quando a pessoa vem recrutada por um empregador, ela vai vir com uma permissão de trabalho fechada. E isso é importante saber, porque às vezes as pessoas, principalmente o pessoal que é recrutado de fora do país, não tem esse entendimento que ela vai vir com um documento que é vinculado a um empregador específico, seja por 1, 2 ou 3 anos, e que ela não consegue facilmente trocar. Não é assim, né? Super fácil. É possível, mas ela não vai simplesmente trocar de uma hora para outro empregador. Ela vai ficar atrelada. Então, isso é muito importante saber. Então, existem 2 programas principais, né, para permissão de trabalho fechada. O Temporary Foreign Worker Program, que são as permissões de trabalho vinculadas com a LMIA. E o International Mobility, que são as isenções de LMIA. Então, vamos lá. Dentro do Temporary Foreign Worker Program, então, ele é baseado no empregador, empregadora que vai demonstrar essa necessidade. Normalmente, originado a necessidade parte do empregador. Ele é um processo que é o empregador que faz, né? Sim. Apesar de eu saber que tem um pessoal que está no Canadá, enfim. E eu gosto sempre de fazer a distinção, para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas acham que LMIA é imigração. Não é, são departamentos diferentes que lidam com isso dentro do Canadá. Tanto é que a LMIA, quem pede é o empregador, né, como a Marina explicou, e vai para o ESDC, o Employment Social Development Canada. Não tem nada a ver com a imigração.
né? O ISDC lida com outras coisas, como pensão, seguro-desemprego e por aí vai. É um departamento que vai lidar com isso. Então, uma vez que você faz todo, o empregador fazendo todo o processo com o ISDC, pedindo basicamente autorização para contratar aquele estrangeiro, uma vez com essa LMAE aprovada, é que a gente vai trabalhar com a imigração. Exatamente. Eu sempre gosto de fazer essa distinção, porque muita gente confunde. Eu já estou com a LMAE aprovada, já posso trabalhar? Não, ainda existe a parte que a gente chama federal, né, que é a parte de lidar com a imigração, que é pedir a permissão de trabalho em si, e não é porque a LMAE exatamente. Porque a permissão de trabalho vai ser aprovada também, né? Isso eu acho também importante falar, né, Marina? Exatamente, são dois processos. Então, são duas etapas. Se você está vindo contratado por LMAE com o empregador, são duas etapas de processo. E se você está vindo por Quebec, são 3 etapas, tá? Então, primeira etapa é o ISDC, que é o empregador que faz. Esse documento ele vai sair no nome do empregador. É o empregador que está sendo avaliado, é a capacidade financeira do empregador, é a legitimidade do negócio do empregador, é a necessidade da mão de obra do empregador. Não se fala em candidato. O candidato é apenas nomeado, o nome e a data de nascimento desse candidato e o país de nascimento desse candidato é que estão lá. Se por acaso... Não estão avaliando a experiência do candidato, né? Isso aí quem avalia... Não se fala a experiência do candidato, exatamente. A gente até pode mencionar se a pessoa já está trabalhando, gostaria que essa pessoa tenha experiência para, né, não deixar buraco no corpo da empresa, etc, etc. Mas poderia ser uma outra pessoa. E tanto que, caso a permissão de trabalho seja negada, ou se a pessoa desista da vaga, ou se até o próprio empregador desista daquele candidato, ele pode trocar o nome do candidato. Sim. E dar LMAE para uma outra pessoa. Então, é muito importante saber isso, porque às vezes o pessoal que está fazendo... e o meu processo de LMAE, como está? Teu processo, nada. O processo é do empregador. Você não faz parte. Às vezes o pessoal fica bravo. Mas eu queria saber. Não, você não é o cliente. O empregador é o empregador. Teu chefe que é o cliente. Sim. E eu sempre falo, quando o empregado entra em contato comigo, eu quero fazer uma LMAE. Eu falo assim, então vamos começar do começo. Me coloque em contato com o seu empregador, eu vou ter uma reunião só com o seu empregador, às vezes a gente coloca o candidato junto para saber detalhes da vaga, sei lá, mas vamos, eu e o empregador e o ISDC, né? Depois que a gente chega na parte do candidato. Exatamente. E aí, depois que sai a LMIA, é que a gente vai fazer a permissão de trabalho. Então, se a pessoa estiver fora do Canadá, vai ser um visto de trabalho que vai ser feito para depois ela vir e se apresentar. Se a pessoa já estiver aqui, vai ser uma nova permissão de trabalho. E ela ainda pode ser negada, porque se o candidato não consegue demonstrar que ele está cumprindo os requisitos que o empregador colocou, esse visto de trabalho ainda pode ser negado. Então, às vezes as pessoas se assustam um pouco, sobretudo às vezes quando tem pedido de inglês ou francês, escolaridade. Então, às vezes não está alinhado, né? Às vezes acontece muito assim, do pessoal ser recrutado por agência, que faz muito processo, agência de recrutamento, eles não necessariamente vão analisar o perfil de cada candidato individual. Então, eles colocam lá o padrão. Eu quero bacharel inglês ou bacharel ou francês, inglês e francês, sei lá, dependendo da vaga. E aí, na hora de fazer o visto de trabalho, o candidato não tem aqueles requisitos e aí vai e é negado o visto de trabalho. Então, isso acontece bem. Que mais? Acho que falamos tudo aqui, né? O empregador, ele precisa... É o empregador que demonstra a capacidade financeira, enfim, falamos tudo aqui. Então, dentro dessas categorias da LMIA, a gente tem várias categorias aí mencionadas, mas as 3 mais utilizadas, né, a grande maioria, é o baixo salário, alto salário e o Global Talent, talentos mundiais, mas ainda tem aí agricultura sazonal, cuidadores acadêmicos e a província do Quebec. Eu coloquei separado a província do Quebec, mas na verdade, assim, poderia ser província do Quebec, baixo salário, província do Quebec, alto salário, enfim. Eu coloquei separado porque... é um processo à parte, porque na província do Quebec a gente tem uma etapa a mais que é lidar com o Ministério do Quebec. Então, são 3 processos em vez de 2. Então, vamos lá. Baixo salário, alto salário, talentos mundiais. Baixo salário é todo mundo que tem... Então, existe uma tabela, só para o pessoal entender, existe uma tabela que divide basicamente o limite, né? Todo salário até X, então, por exemplo, aqui na província de Quebec, até R$ 32,96. Qualquer salário até menos de R$ 32,96 vai ser considerada categoria baixo salário.
de 32,96 para cima vai ser considerado alto salário de Ontário. Você lembra de cor, Bia? É 34,07. Isso. Então, em Só Ontário... 8,03, se não me engano, mas tá mais... Então, a gente tem que olhar para a província, né? Exatamente. A BC também é 34... Vou até puxar a tabela aqui. Então, BC 34,62, Alberta 35,40, Manitoba 30, New Brunswick 28,85, Newfoundland 31,20, Northwest Territories 47,09, Nova Scotia 28,80, Nunavut 42, Ontário 34,07, PEI 28,80, Quebec 32,96, Saskatchewan 32,40 e Yukon 43,20. Então, essa é uma tabela que ela é avaliada de tempos em tempos. Então, esse é o último limite, ele veio do dia 8 de novembro de 2024, né? E esse limite ele foi aumentado, porque era uma faixa bem mais baixa, e aí, numa medida do governo de diminuir o número de processos, diminuir o número de pessoas residentes temporárias no país, eles subiram de 20% essa faixa salarial. Então, aqui no Quebec, por exemplo, antes era $27. Acho que Ontário era 28, não era? 28 em Ontário, também 28 e qualquer coisa em BC. Então, era mais ou menos isso. E eles pegaram, jogaram lá para cima. Exatamente, 28,85 BC, Ontário 28,39, Quebec 27,47. Então, assim, bem mais razoável, né? Então, você tinha aí, sei lá, pessoal de intermédia qualificação, sei lá, um machine operator. Era muito razoável você ter um machine operator a 28, 29 dólares, sei lá, um chefe de cozinha, alguma coisa assim, onde agora tá bem mais difícil, porque, a não ser que seja uma ocupação de muita qualificação, de muita necessidade de mão de obra, a grande maioria dos processos estão sendo feitos agora na categoria baixo salário, que tem várias implicações. Sim. Né? Implicação de tempo de duração de permissão de trabalho, não conseguir permissão de trabalho para o cônjuge, tem a questão do cap. Então, na categoria baixo salário, o empregador ele tem que demonstrar que ele tem um limite de quantas pessoas ele pode empregar, quantos funcionários estrangeiros. Então, ele vai ter um limite de 10% ou 20%, dependendo da área de atuação dele. Sim. E também nós temos as restrições. Então, a gente tem uma lista, uma tabela de refusal to process. Sim. E está sendo o prego no sapato, né? Porque várias cidades aí metropolitanas estão Montreal, Toronto, Vancouver, até aqui a minha cidade de Drummondville, não dá para fazer LMIA baixo salário, porque a taxa de desemprego é maior do que 6%, então acabou-se LMIA baixo salário nessas regiões, né? Então, Toronto, né? Halifax. Não, Halifax diminuiu, na verdade. Halifax é 4,8. Então. Quer ver? Deixa eu puxar aqui a lista de. Então, a gente tem Halifax. Não, Halifax tá bom. St. John, New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Drummondville aqui em Quebec. É onde você tá, né? Montreal, Kingston, várias cidades em Ontário, Hamilton, Toronto, Kitchener, Brantford, vários lugares. Windsor, Barrie. Tipo assim, basicamente não tem mais como você fazer contratação de baixo salário em vários lugares. Sim. Calgary, Red Deer, Edmonton, Kelowna, Kamloops, Abbotsford, Vancouver. Ottawa, até 11 de outubro, até 9 de janeiro, ele estava com 6,9%, né? Ou seja, estava nessa restrição. Nas últimas vezes que eles recalcularam isso, ele baixou, né? Ottawa está a 5,3%. Então, Ottawa é possível fazer LMIA Low Wage nesse momento. Aqui em Drummondville, por exemplo, que é uma região altamente industrial, que tem uma necessidade de mão de obra estrangeira enorme, de repente subiu para 8%. Então, as fábricas estão bem preocupadas, porque simplesmente não tem como fazer. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Então, existem algumas áreas de exceção, saúde é área de exceção, construção é área de exceção, transformação alimentar
Positions in nursing, residential care facilities, e também o pessoal, algumas funções aí que trabalham com cuidados, né? Então, existem algumas exceções dessa refusal to process, mas a grande maioria avassaladora. Então, o pessoal tem procurado aí trabalho no interior, nas cidades menorzinhas, para ver se consegue alguma coisa, né? Sim, sim. Eu acho que é difícil não entrar muito em tecnicalidades, né? Mas e como que a gente calcula esse salário? Eu também sempre gosto de explicar isso, porque às vezes eles acham, mas de onde você está tirando esse valor aí que ele tem que ganhar, a oferta de trabalho tem que ser no mínimo, vou dar um exemplo que na minha cabeça está fácil, de Cook, em Nova Escócia, tem que ser 17 ponto alguma coisa, 18, vou arredondar para 18. De onde que eu tirei esse número, né? Eu acho que é interessante falar isso. Tem uma tabela também no site do governo, tudo isso a gente sempre vai para o site do governo, que é o Job Bank. A gente vai na parte de wage, salários, e a gente vai olhar, são 3 tabelinhas, em que é dividido literalmente em low wage, salário baixo, medium wage, salário médio, e high wage, salário alto. Quando a gente vai pensar em LMIA, a oferta não importa, ela tem que ser a tabelinha do meio, medium wage, salário médio. Então, se ele quer oferecer $16 e o medium wage de cook, de cozinheiro, é 18, não pode, tem que ser no mínimo 18. E aí a gente pega esse 18, né? A gente olha essa tabela primeiro, pega esse 18 e vai olhar esses outros salários da província, para saber se vai cair salário baixo, o baixo salário ou o alto salário, que é essa tabela que a gente explica, 34, 28 e por aí vai. Exatamente. Então, não é assim um número aleatório, né? Ah, mas o empregador quer me pagar 16 e eu aceitei 16. Não. Mas eu aceitei. Não é assim. Exatamente, não funciona assim. Se existe uma regra respeitada, então, para fazer LMIA, não é possível fazer uma LMIA a não ser que o salário seja igual ou maior ao median, que é o salário médio. Existem algumas exceções quando é sindicato. Tá? Então, quando a empresa tem um sindicato, o empregador é obrigado a cumprir a tabela sindical. Mas, então, às vezes, calha de que a tabela do sindicato é mais baixa que o median. Eu já peguei essa situação. Mas aí vai ter uma progressão, né? Como é uma função. Aí, no caso, o empregador tem que mostrar que tem um sindicato, que tem, enfim, são tecnicalidades aí desse processo, né? Perfeito. Aí, então, alto salário vai ser o salário que é igual ou maior ao alto salário daquela província. Vai dar a possibilidade de permissão de trabalho de até 3 anos. E a empresa, aí nesse caso, dependendo da função, vai poder dar direito à permissão de trabalho do cônjuge, que também é uma das grandes mudanças aí desse ano, do ano passado, desse ano, em relação a esses processos, né? E aí a gente tem o Global Talent, que são os talentos mundiais, que é uma lista específica, né, de funções. Normalmente são funções de tecnologia. Sempre vai ser alto salário, não vai ter Global Talent baixo salário. Normalmente vai permitir Open Work Permit para os cônjuges. Só tem uma função ali, que agora acho que não lembro se é o Graphic Design. Alguma Saiu das tá na lista, né? não está na lista e que não é Tier 1, é Tier 2. Então, portanto, que não dá Open Work Permit para o cônjuge, tá? E ela tem o Global Talent, ela tem algumas facilidades. O processamento é para ser prioritário. A empresa não precisa demonstrar recrutamento. Então, tem aí algumas facilidades em relação aos processos. Sim. Então, aqui um exemplo, a gente chegou a mencionar um exemplo, mas eu tinha aqui alguns, né? Então, uma empresa em Vancouver quer contratar um técnico em engenharia mecânica, que esse NOC 22301, Tier 2. O salário mínimo que o empregador pode pagar é R$ 36,41. Esse salário é maior que o salário médio da província, portanto, é uma permissão high wage. O Tier 2 está listado então existe, só para o pessoal entender, existe uma lista. Atualmente, então, desde o dia 21 de fevereiro, data fatídica, né? 21 de fevereiro de 2025. Fevereiro não, janeiro. 21 de janeiro de 2025. A partir daquela data, para que o cônjuge tenha uma permissão de trabalho, o aplicante principal, então aquele que está trabalhando, precisa ou ter uma oferta de trabalho que é Tier 0 ou 1,
Ou se for nível 2 e 3, tem que estar listado. Então, existe uma lista de funções de demanda nível 2 e uma lista de funções de demanda nível 3. Você quer explicar o que é o tal do tier, Bia? Vamos lá, eu até ia falar isso, mas deixa aí terminado. Hoje, o Canadá, ele divide as ocupações em o que a gente chama de NOC, né? A gente costuma falar muito, que é o National Occupation Classification, Classificação Ocupacional Nacional. Então, cada ocupação vai ter esse número aí que a Marina colocou, que é o técnico em engenharia mecânica, que é o 2231. Além disso, o Canadá divide entre Tier 0 a Tier 5. Sendo 0 e 1, eu diria 0, né? Profissões, cargos altos, diretoria, CEOs, FCO e por aí vai. Os Tier 1 são profissionais que normalmente o NOC vai exigir no mínimo um bacharel, anos de experiência, são profissionais né, qualificados. Tier 2 e 3, eu acredito que a gente pode falar sempre que é um profissional médio, né? Que normalmente médio técnico, né? Precisa de um bacharel às vezes precisa só de um college, de um curso técnico. Que normalmente, nesse caso do exemplo, está ali o técnico de engenheiro mecânico. Provavelmente, se fosse um engenheiro mesmo, ele seria Tier 1. E os tiers mais baixos, que são 4 e 5, eles são para cargos que não existe tanta profissionalização, né? Para você atuar naquela área. Por exemplo, o Tier 5 a gente vai ver muito. Agora de cabeça não lembro. O Construction Trades, os helpers, ele é Tier 4 ou Tier 5? É 5, né? Ele é 5. Tier Construction Helper é 5. É 5. Então, a gente sempre tem que olhar tudo isso. Então, quando a gente faz uma análise de uma vaga, de um cargo, a gente vai olhar todos esses detalhes. O tier, o NOC, o lugar, o valor, o salário e por aí vai. Construction Helper, vim aqui olhar para ter certeza que não estou falando besteira, mas eu tenho com certeza que ele, né? Ele aqui é o laborer, né? É 5. Por exemplo, um waitress, ele vai cair também entre o 4 e 5, que é o garçom, garçonete. Então, sempre vai ter essa divisão dentro do sistema canadense. E eu acho interessante até como eles dividem isso. Assim, né? Na verdade, tem uma matriz, né? Existe um matrix, onde ali você tem escolaridade, experiência, treinamento, que é justamente tier, é isso, né? Ele se refere à experiência, training, experience. Agora até. Então, ele vai falar training, education, experience, responsibilities. Isso. Então, treinamento, educação, escolaridade, experiência e responsabilidades. Então, quanto mais alto o tier, mais alto em todos esses matrix, né? Então, você pega lá um construction laborer, que é um tier 5, você não precisa ter nenhum treinamento formal, você não precisa ter nenhuma experiência, as suas responsabilidades são baixas, né? Então, assim, você tá ali ajudando alguém, normalmente é um ajudante, seria um ajudante da construção, por exemplo. E existe uma progressão de carreira, né? A pessoa pode, conforme ela vai acumulando experiência, vai acumulando treinamento, ela consegue subir, mas ali naquele momento ela é entry level. Então, quanto mais baixo, né, de 5, você normalmente não tem nenhum treinamento necessário e você vai subindo até o 0. Então, basicamente, é isso. Aí, nesse caso aqui, no nosso exemplo, como esse empregador está em BC, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele precisa obter um certificado de autorização para recrutamento internacional. Então, que já é uma pedra, um percalço aí, porque esse certificado está demorando horrores. Lá no site, o prazo está em 10 semanas. Então, o empregador precisa esperar o certificado, aí recrutar os 30 dias, aí fazer o processo da LMAE, aí fazer o processo da permissão de trabalho. Ou seja, sei lá, vai demorar 1 ano até essa pessoa ter essa permissão de trabalho, né? Sim. E acho que vale a pena mencionar que não são todas as províncias que pedem esse certificado, né? Tem uma lista de província, de cabeça eu lembro BC, Manitoba, Nova Escócia. Agora, por exemplo, o Ontário não tem, então o Ontário não tem essa etapa. Ontário não precisa, é BC, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia. Isso, essas são províncias que o empregador ele precisa, antes dele poder recrutar, ele precisa obter esse certificado, que é justamente uma tentativa do governo em proteger os trabalhadores, né? Porque a gente sabe que existe muita fraude, enfim. Então, em Quebec, a gente não tem esse certificado, mas você tem que passar pelo processo de Quebec. Então, é uma etapa a mais.
Aí o segundo exemplo, então a gente tem aí um restaurante em Toronto que quer contratar um cozinheiro, que é um cook, que é um Tier 3. O salário que o empregador pode pagar é 17,20 a hora, ele oferece 19, tá ok, tá maior que o median, só que o salário é menor que o salário médio da província, portanto é low wage, ele daria uma permissão de trabalho de até 12 meses, ele não vai dar uma permissão de trabalho para o cônjuge, porque não está listado, só que Toronto está com taxa de desemprego maior que 6%, porém, portanto, não dá para fazer. A não ser que ele suba esse salário para 34,07. Mas é difícil, né? Um cozinheiro com esse... Normalmente a gente está falando, acho que de um chefe, sous-chefe, né? Normalmente esse é um salário de chefe, executive chef, até. Às vezes até salário de chefe é mais, assim, não é mais baixinho, na verdade, sim. Alto, né? E um último exemplo aqui, então, uma empresa de Quebec, para a gente poder mencionar, querendo contratar um cozinheiro experiente ou diplomado, e isso é importante mencionar. O salário é o salário mínimo vigente, que está ok. O salário é menor que o salário da província, então vai ser low wage, vai ser baixo salário. Esse Tier 3 não está listado, não vai dar permissão de trabalho para o cônjuge, precisa de um outro processo, né? E essa função, cozinheiro experiente ou diplomado, está na lista do tratamento simplificado. Então, Quebec tem uma lista de funções especiais, que isso diferencia das outras províncias. A gente tem uma lista de funções prioritárias. Então, aí a gente pula recrutamento, a gente tem um benefício de tempo, que ele é priorizado. É como se fosse um global talent de Quebec. Seria mas isso. Tem uma lista maior, né? Não cai só na lista de tecnologia. Então, tem ali várias... essa lista também mudou esse ano. Era uma lista bem mais compreensiva. Agora ela está só trabalhadores qualificados. Até o ano passado, a gente tinha até funções nível 4 e 5. Esse ano não tem mais. Então, esse também é um percalço para bastante gente, porque aí o empregador tem que fazer o recrutamento, enfim, né? Toda aquela história. Mas pelo menos é possível fazer. E aí, só mencionando que o empregador, então, de taxa, ele paga $1.000 para o ISTC. Se for aqui no Quebec, ele ainda vai pagar a taxa do Quebec, 458, e aí o RCC 155. E aí é importante mencionar que os custos relacionados a LMIA, recrutamento, as vagas que ele tem que postar, o processo em si, se ele for contratar uma consultoria para ajudar ele, o empregador é que é obrigado a pagar. Então, ele não pode deixar que o funcionário pague, nem aceitar reembolso. Se o empregador estiver fazendo isso, ele está em falta, e aí não só ele pode ser multado, mas também o empregado, no caso, pode demonstrar que isso foi um abuso e pedir uma permissão de trabalho para trabalhadores vulneráveis, se ele tiver evidência de que ele que pagou pelo processo dele. Então, isso é bem importante também, porque às vezes o pessoal até vem pra gente, meu empregador tá querendo fazer o processo, mas ele não quer pagar. Então, não dá para fazer. Não tem como. Que mais? E aí a gente fala de... então, o temporary foreign worker... Exato. Quais são os fatores que a gente vai analisar, né? Localização, a função, o salário, qual é a média provincial, se existem restrições, se o empregador é elegível, se ele tem aí... Se é uma empresa que acabou de ser lançada e não tem como demonstrar capacidade financeira, eles vão ter dificuldades em fazer o processo, né? Não é impossível, porque eu já fiz de uma empresa que tinha acabado de abrir, a gente demonstrou a parte financeira por outros métodos. Mas, exato. Óbvio, que vai ter dificulta um pouco. Eles precisam garantir que o empregador vai ter o dinheiro para cobrir o salário do funcionário, né? Então, a gente vai verificar se é possível fazer o processo, quais documentos e critérios precisam ser fornecidos, a duração da permissão de trabalho, se é possível permissão de trabalho para o cônjuge e se há caminhos para residência permanente aí num segundo momento, num planejamento mais a longo prazo, né? International Mobility Program. Então, aí agora a gente já está falando das isenções de LMIA. Então, são mais de 80 códigos de isenções de LMIA. Existe uma página lá onde elas estão todas listadas. Ela pode dar open work permits ou fechadas, então pode ser
aberta, né? Alguns exemplos aí de aberta, a permissão de trabalho aberta do cônjuge, a PGWP, a permissão de trabalho para estágio, alguns Provincial Nominees normalmente é fechado, né? Working Holiday Visa. Working Holiday Visa, assim, essa é acho que é uma categoria bem importante das permissões abertas. Exatamente, que faz parte do International Mobility Program. Então, são vários códigos, são várias maneiras da pessoa conseguir, né, essa permissão de trabalho, e cada um tem uma razão de ser. Não existe simplesmente, eu vou tentar pedir uma permissão. Eu vou tentar apelar ver se o oficial se compadece da minha situação, preciso continuar. Não é assim que existe. Se não tiver na lista, não funciona. Sim. Tudo precisa de um mérito, como você falou, uma razão por ser, né? Uma elegibilidade. Exato. Aí a gente tem alguns acordos internacionais, tem o acordo CUSMA, o acordo europeu, tem vários países que a gente tem acordos, onde, no caso, a pessoa precisa de um empregador, aqui no Canadá, né? E aí vão ter vários critérios ali, tem specialized knowledge, tem profissionais, tem investidores, tem trades, enfim. Então, cada um desses países aí, desses códigos, vai ter uma lista de quem pode participar, mas você precisa de um empregador canadense. E cada um tem suas regrinhas de tempo, né, quanto tempo você pode ter, se você pode, quantas vezes você pode estender aquela permissão de trabalho, no caso dos que é transferido, né, do Specialized Knowledge, por aí vai. Exato. E também, às vezes, até, por exemplo, no caso dos profissionais, que tipo de diploma a pessoa precisa ter? Sim. O CUSMA, né? O próprio CUSMA, ele exige, no mínimo, bacharel. Mas você vai ter uma lista de profissionais, e aí, para cada profissão que está listada lá, qual o tipo de diploma que a pessoa é exigida, né? Exatamente. E o próprio Intercompany também tem as suas exigências, né? De quais funções podem participar, qual a relação entre a empresa canadense e a empresa estrangeira, e o tempo de vínculo do candidato com a empresa no outro país. Então, tem algumas regras, né? Às vezes, a pessoa, eu estou trabalhando não sei aqui, onde posso ser transferido para o Canadá? Não necessariamente. Exatamente. Então, a gente tem os interesses canadenses, que aí a pessoa precisa mostrar um significant benefit, né? Tem o emprego recíproco, então esse é bacana, por exemplo, dos atletas, né? A gente tem muito atleta brasileiro, coach de futebol, coach de voleibol, que vem para o Canadá para trabalhar, mas é importante saber que ele é um emprego recíproco. Então, a empresa canadense está trazendo um atleta brasileiro e a instituição brasileira está puxando um atleta, um coach canadense. Então, precisa ter, é como se fosse um intercâmbio, né? O trabalho de caridade ou de fins religiosos também é bem interessante. Os candidatos nomeados pela província também é uma isenção de LMA, e a mobilidade francófona, que está sendo aí a bola da vez. A bola da vez, todo mundo estudando francês, todo mundo, só para explicar o que é a mobilidade francófona, a pessoa precisa atualmente de um CLB 5 no francês, então nível 5 de francês em todas as provas. Eu sempre falo que se é um B1, B2, quer ver? Eu tô com a minha tabela aberta aqui, que seria considerado um B1. B1, CLB 5 B1. Só que essa acho que faz avançado. O que você acha, Marina? É um intermediário avançado? Intermediário, não é intermediário. Tá. Porque antes era a CLB 7, né? E aí isso foi em junho de 2023, eles desceram para a CLB 5, e eles anunciaram que isso ia ser só por 2 anos. Então, eu estou esperando aí o anúncio que eles subam de volta para a CLB 7. Ou renovem o CLB 5, né? Ou renovem o CLB 5. Então, se você está fazendo processo de mobilidade francófona e você só tem CLB 5, já faz já. Porque pode ser que aí em junho ele suba. Então, diferente do processo pela LMIA, esse é um processo infinitamente mais simples para o empregador. Então, se você se encaixa em alguma isenção de LMIA,
o empregador ele é muito mais aberto a fazer o processo. Por quê? Ele entra no portal do empregador, que chama Employer Portal, ele coloca as informações lá, que vai demorar 10 minutos para ele fazer, ele vai pagar a taxa de $230 e ele entrega essa documentação para o candidato, para que o candidato faça a permissão de trabalho dele. E aí fica na mão do candidato para demonstrar que ele preenche os critérios da vaga, que ele tem o francês, que ele tem os diplomas, enfim, né? Então, ele pula essa parte do recrutamento, ele pula essa parte da burocracia do empregador, o que é a grande pegada desse programa. Que não tem, que normalmente a burocracia que o empregador sempre fica, né, às vezes não quer fazer, mas com isso fica mais simples, né, o caminho, fica mais bem mais atrativo, né? Exatamente. Estão falando aqui alguns códigos, né? Então, os cônjuges de trabalhadores e estudantes, vai ser o C41, C42, os PGWPs, C43, o COP pós-secundário, C32, as permissões de trabalho aberta para transição, então a Bridging Open Work Permit, vai ser o A75, International Experience Canada, que é o Working Holiday, que a gente vai falar já o que é esse programa, que é bem interessante mencionar. Os refugees, então, assim, são alguns exemplos de códigos de isenção de LMAE de permissões abertas. Então, os fatores também aqui, né? O que vai influenciar se dá para fazer ou não. Então, oferta de trabalho, educação da oferta, o país, o tipo de função, idade, escolaridade, experiência, tudo isso vai influenciar se é possível fazer uma isenção de LMIA, se tem que fazer LMIA, enfim. E aí eu queria só falar do Working Holiday. Então, quer falar do que é o programa? Bom, o Working Holiday, ele é tratados, né, acordos que o Canadá tem com diversos países. A maioria desses países, eles se encontram na Europa, a maioria dos países são europeus, com algumas exceções. Chile, né, faz parte. Eu não vou lembrar todos os países de cabeça, que é uma lista até que é grande. Mas o Chile, né, da América do Sul, ele tá no Working Holiday Visa, né, Marina? Eu vou abrir aqui enquanto a gente conversa. Então, que na verdade chama International Experience Canada, né? Isso. Porque aí o que acontece com esse... Deixa eu abrir na lista aqui. São mais de 35 países. Chile está na lista, Costa Rica também. Costa Rica, isso. Isso, Chile e Costa Rica estão na lista. E aí, basicamente, todos os países europeus, né? Itália, Portugal, Bélgica, Áustria, Alemanha, França, Finlândia. Nova Zelândia, né? Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia, Austrália, United Kingdom, Taiwan, Coreia do Sul, Polônia, Lituânia, Japão. Então, assim, o que é bacana é que as pessoas que têm dupla cidadania com esses países acabam conseguindo participar. Né? Então, existem algumas restrições. Por exemplo, Itália, tem muito brasileiro que é italiano. Para participar pela Itália, a pessoa precisa ter um certificado de residência na Itália. Então, às vezes isso... Como é que consegue isso? Porque aí é a pergunta que eu recebo. Como que você... Olha, não é da minha... Eu tenho que sempre explicar, assim, não é da minha alçada, porque a gente está falando de um terceiro país, das regras de um terceiro país. Então, eu sempre aconselho a buscar as informações com a Itália, com os governos, com os órgãos pertinentes da Itália. Porém, eu pela prática, né, eu sei de alguns clientes meus que fizeram, basicamente você tem que estar na Itália, você tem que morar por um período, seja curto, seja longo, e cada cidade, pelo que eu entendi, agora, só fazendo um adendo, isso são informações que eu tive de terceiras pessoas, e sou eu dando minha opinião, tá? Não é informações técnicas. Pelo que eu entendi, são cada cidade, cada condado, cada município, digamos assim. As comunas, isso. Eles têm suas regras. Tem um que eu sei que o oficial vai bater na sua porta para falar: você mora aqui mesmo, deixa eu anotar aqui então, fulano de tal, mora na cidade tal, na rua tal, com a pessoa tal. Então, cada município, cada comuna vai ter as suas regrinhas. Então, você tem que ter esse documento para dar entrada como no Working Holiday Visa, como cidadão italiano. E as regras basicamente são: você tem que ter entre 18 e 35 anos, então, infelizmente, não para qualquer pessoa que tem esse limite de idade. O Working Holiday Visa depende do país. Tem Portugal, você pode conseguir uma permissão de trabalho de até 2 anos. Itália até 1 ano. Então, e acho que, voltando um pouquinho, o Working Holiday Visa você vai ter basicamente 3 categorias, né? O que é Open, né? Basicamente, você pode vir trabalhar em qualquer lugar, você tem uma permissão de trabalho aberta.
tem os... Vou até O pegar aqui. Co-op, é o O estágio Co-op, e tem o Young Professionals. Young Professionals, que é que você vem... É tipo, é o estágio, né? Young É quando você já Professionals, se formou, e quando o você já se estágio do formou... Co-op, você tem que necessariamente estar matriculado numa faculdade no teu país de origem. O Young Professionals, você consegue uma oferta de trabalho na tua área de escolaridade ou expertise. Então, essa é a diferença. E aí, só para adicionar que nem todos os países oferecem todas as categorias. Isso. Então, e assim, alguns países, por exemplo, ele só te deixa participar uma única vez. Outros países você pode participar 2 vezes em categorias diferentes. Então, cada país vai ter as suas regras, e alguns são até 30 anos, outros até 35 anos. Mas se você que nos escuta tem uma dupla cidadania e uma cidadania europeia, ou com algum desses países que a gente mencionou, e você é jovem, porque o intuito desse programa é justamente um intercâmbio de jovens, né? Então, o jovem canadense pode ir trabalhar nesses países e vice-versa, né? Então, esse que é o intuito desse programa. Perfeito. Então, então acaba sendo muito interessante, porque a pessoa vem, né? Ela principalmente pela categoria Working Holiday, que é a permissão de trabalho aberta, e nesse ele vem, trabalha, ele pode conseguir um empregador, pode virar uma LMIA, pode virar um caminho de residência. Então, é um caminho muito menos e rápido, né? É uma porta de entrada. Aqui no Quebec a gente tem muitos franceses que vêm com essa... pessoal da França e da Bélgica também. Os belgas também vêm para cá esse processo. Os australianos também adoram ir para Alberta. Para onde mais? Acho que eu já fiz o pessoal da Espanha, já fiz Itália, italianos, que mais? Alemães, bem comum, assim, né? Então... E é uma troca, né? Eu acho que é importante você falar que, como a Mariana falou, é uma troca. Então, o canadense também pode ir para todos esses países. Então, se você um dia vier a ser, ainda é jovem, vier a ser um cidadão canadense, vai para o Canadá, consegue fazer todo o caminho, percorrer todo o caminho, você ainda tem essa oportunidade. Eu tinha a ilusão de que eu iria trabalhar na Nova Zelândia. Eu queria muito ir fazer Nova Zelândia. Aí eu tive filho, acabou. A gente pensa nos nossos filhos, né, Marina? Você com 3... Agora já tem idade. Eu queria muito ir para Nova Zelândia. E Nova Zelândia é só até 35 anos, mas também já passei da idade. Já passou, né? Só a gente só tem cara de novinha, mas já passamos. Eu, inclusive, Nova Zelândia é até 23 meses. Então, isso é legal também falar, assim, para os jovens que obtiveram a residência permanente e subsequentemente as cidadanias. Antes dos 30, 35? Antes dos 35 anos, né? Se você tá livre, leve e solto, faz um work holiday, vai para um outro país se aventurar, né? Bem bacana. Eu brinco que pode ser que para Maia eu não deixe dinheiro, mas eu deixo passaporte, sabe? Hoje ela já tem 3. Eu falo, vou buscar mais para elas. Exatamente. Então é isso. É isso aí. Então tá bom. Obrigada, Bia. O pessoal que nos escutou, obrigada. Se tiver comentários, perguntas, deixa aqui pra gente. A gente vai responder da melhor maneira possível. E se você tiver também necessidade aí de fazer um processo de visto de trabalho, pode entrar em contato com a gente. Deixei aqui o nosso site e a página do Instagram. Então, boa sorte aí no samba da imigração de todo mundo. No samba do crioulo doido da imigração. Até mais. Vamos lá.